Olá, meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos e esse é o Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Hoje estamos com Cláudio Macedo, especialista de riscos cibernéticos, para falar sobre os riscos cibernéticos, é óbvio. Obrigado pelo convite. Excelente. Cláudio, com essa fim de 2019, início de 2020, empresas muito grandes preocupadas com LGPD, mas independente da lei que está aí na nossa frente no próximo ano, o que recomendar para os nossos clientes frente a riscos cibernéticos? Ok, vamos lá. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender, o risco cibernético é o risco do negócio. Por quê? Um ataque cibernético pode parar a empresa, até mesmo fechar a porta de uma empresa. Inclusive, existem estatísticas no mercado que 20% das empresas pequenas que sofreram ataque não conseguiram se recuperar e fecharam as portas, né? Então, vou dar um exemplo. Eu que sou corretor de seguros. Se pega fogo no nosso escritório, a gente simplesmente vai para casa, vai no cowork e a vida segue. Só que se parar o nosso sistema, você fica travado. Então tem que haver um trabalho de conscientização das pessoas que o risco cibernético é o risco do negócio, da sobrevivência do negócio. Com relação à da LGPD, que a princípio vai entrar em vigor a partir do ano que vem, eu falo a princípio que existe um projeto na Câmara para prorrogar por mais 2 anos, Tá. independente de ser prorrogado ou não, as pessoas, as empresas têm que entender o seguinte: a lei é apenas mais um componente para se preocupar. O fato da lei entrar ou não em vigor não quer dizer que você pode ou deve relaxar com relação à segurança da informação. Mesmo porque, mesmo quando a lei estiver em vigor, você corre o seguinte risco de sofrer um ataque cibernético e não ser nem multado, por quê? Ou seja, porque a autoridade nacional não vai ter braço para atuar todo mundo, ou investigar todo mundo. Ela pode até visitar a empresa e falar o seguinte: poxa, eu vi que a sua empresa foi profissional, foi diligente, não vou te multar. Tá. Então, a LGPD é uma preocupação, mas não significa abandono de risco, né? Porque Então, você tem o risco operacional do negócio. Então, com relação ao tema, foco que é o risco cibernético, muito hoje se trabalha com sistemas, se trabalha com internet, se trabalha com bancos de dados internos e externos. As empresas têm sistemas e têm dados dela, dos seus clientes. Então, o ataque cibernético em si, ou o ataque ao teu sistema, né, ele tem que ser analisado, entendido. Sim. O que você recomenda que as empresas façam de primeira lição de casa para cuidar do seu sistema? Bom, a primeira lição é o seguinte: a empresa tem que contar com um profissional especializado em segurança da informação. Tá. Cada empresa, obviamente, tem o seu nível, o seu tamanho de empresas, né? de porte de faturamento, mas todo mundo, não importa se é pequeno ou grande, tem que ter alguém especializado nisso. A gente precisa separar uma coisa: profissional de TI Tá. e segurança da informação são coisas diferentes. O cara da segurança da informação vai analisar, apresentar ferramentas, e o cara da TI executa. Tá. Obviamente que nas empresas pequenas você não consegue ter os dois profissionais. Acabar uma pessoa ou uma É. equipe tendo os dois chapéus. Tem os dois chapéus, ou você contratar um consultor de fora para te ajudar. O mais importante é que a empresa tem que se proteger de várias maneiras. Não existe uma ferramenta, não é um software que você vai baixar. Sim. E você vai bloquear tudo. É mais ou menos que nem o risco patrimonial. Tá. Você num prédio, o que você tem? Você tem portão, Tá. você tem muro, você tem câmera, você tem guarda quando é comercial, você tem alarmes, você tem cerca elétrica, enfim, você tem uma série, né, de ferramentas. E no mundo cibernético é a mesma coisa. Você tem que buscar uma série de ferramentas para tentar se cercar dos possíveis tipos de ataque que pode surgir. A diferença é que no mundo tangível, um prédio você tem talvez 10 ou 15 medidas de segurança que você tem que fazer. Já no mundo cibernético, você pode ter que instalar dezenas de ferramentas diferentes para tentar bloquear tipos de ataques diferentes, que é uma indústria que se criou no mundo, onde os hackers, os bandidos, né, ficam criando vírus novos para invadir as empresas, né? Então, por exemplo, o antivírus. O que é um antivírus? É uma vacina que evita algo que já se conhece. Só que como são criados milhões de vírus todos os anos,
Então você está sempre vulnerável, está sempre buscando os bandidos estão sempre buscando uma nova maneira de partir, caminho, um né? caminho diferente. E com relação a essa especialidade, né? Algo que é mutável, mutante diariamente. Então, uma empresa pequena acaba sim utilizando aí de ferramentas mais simples, alguns Sim. antivírus comprados por pacote. É verdade, Luiz, esse ponto que você tocou é interessante. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: as empresas têm um certo sentimento de achar, eu não tenho dinheiro para investir. É claro que toda Tá, empresa algumas têm que gastar milhões em segurança da informação, isso é tá. óbvio. Só que a empresa pequena também tem ferramentas que não são tão caras que ajudam a você se proteger. Eu faço uma correlação seguinte: o mundo cibernético é mais ou menos que nem você assistir aquele programa do National Geographic da vida, o Animal Planet, onde você tem aqueles wildlife onde mostram a caçada de um leão, de um tigre, de uma hiena. Como é Tá. que funciona no mundo animal? Eles buscam a presa mais frágil, né? Sim, É sim. um animal que está desgarrado sozinho, está distraído, é aquele que está doente, está ferido, é aquele que é idoso, enfim. E hacker é a mesma coisa, eles vão buscar aqueles que estão mais vulneráveis. Então, quanto mais você se proteger, melhor. É claro que existe os hackers que eles fazem, são focados, Com uma tá? missão, Uma né? missão. Eu tá bem fazendo uma analogia com o mercado seguro. Você tem as seguradoras de grandes riscos e as seguradoras de massificado. Os bandidos, os hackers são têm a mesma situação. Você Tá. tem aqueles que é massificado, onde eles dão um tiro para todo lado para tentar pegar Pegar algum? pegar algum e ganhar ali no ticket mais baixo, mas ganhar na Tá. quantidade. Mas você tem hackers que são empresas propriamente dita, onde elas estão dispostas. Eu quero atacar o banco XPTO, empresas X, e ela vai tentar durante meses, durante anos, tentar ganhar ataque, porque aí o ticket é bem maior, tá? E outro Uhum. ponto interessante que a gente pode estar colocando na mesa também é o seguinte: ataque cibernético não é que nem assalto, que você chega, o ladrão chega, me dá sua carteira, dá a chave do teu carro, me dá seu celular. Os bandidos eles chegam a entrar dentro do sistema de uma empresa, fica em média 200 e poucos dias, sem que a empresa perceba. Por quê? Ele fica vendo a melhor maneira de ele atacar, qual a maneira que ele vai conseguir monetizar, ganhar mais dinheiro. Então ele fica dentro ali do sistema da empresa durante meses, até dar vamos dizer, um golpe fatal para aplicar um golpe e ganhar muito dinheiro em cima disso. Tem hackers aí que faturam milhões, né? Só para você ter Uhum. ideia, o mercado de ataque cibernético já está na casa do trilhões e o mercado de drogas está na casa de 500, 600 bilhões de dólares e vai continuar crescendo exponencialmente porque os bandidos perceberam o seguinte: o que é melhor? Estar numa sala como essa, no ar-condicionado, atacando as Uhum. empresas, ou sair para a rua, correr o risco de trocar tiro com a polícia, de ser preso. Os bandidos muitas vezes têm que se drogar para poder ter coragem para cometer assalto e também tem um impacto psicológico de você ter um embate com uma pessoa. Confrontar. Com um confronto, né? Que Ah, isso também é ruim, é né? ruim, né? Então o mercado do crime já percebeu que é melhor estar numa sala atacando do que se expondo, né? Excelente. Muito obrigado, Cláudio. Eu que Foi agradeço. excelente. Obrigado pela contribuição. Esse foi mais um Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Obrigado. Obrigado.